Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Corte e Controle Games. Aqui a história é fascinante. Neste vídeo você vai ver toda a história de videogame de uma forma fácil e rápida. São décadas, gente, em poucos minutos. Você vai aprender com a gente, você vai sair deste vídeo conhecendo toda a história dos videogames, desde o início até a data de hoje, sem enrolação. Eu sou Gilberto Spinieri, assim como você, um amante de game. Peço que você deixe seu like e se inscreva e compartilhe o nosso canal. É muito importante dizer para vocês que o canal só existe, e tudo aquilo que você quiser dar opinião para nos ajudar, escreva aqui nos comentários, tá bom? Hoje nós vamos nos aprofundar, e não tinha que ser diferente. Acho que o primeiro vídeo oficial aqui do nosso canal tínhamos que falar da história dos games, né? E por que o nosso primeiro vídeo? Independente se você joga em console ou computador ou até mesmo celular, a indústria do game é uma indústria que movimenta centenas de milhares de dólares ao redor do mundo, na é verdade? No entanto, seus primeiros passos foram muito mais modestos e amadores do que nós podemos imaginar. A história do game, jogos eletrônicos, não é apenas uma linha de tempo de avanço tecnológico, mas é também uma reflexão profunda sobre a relação de cultura do jogo e o ato de jogar. A primeira era dos videogames, ali na década de 50, né, até 1972, não era vista como uma era definitiva, porque nesse período existia muito experimento e teste, né? Os primórdios da computação, os primeiros computadores eram verdadeiros monstros, ocupavam salas inteiras, interfaces gigantescas, né? E não se compara a nada que você e eu conhecemos hoje. Naquela época, os programadores de engenheiro começaram a criar jogos não com o intuito de formar jogos para escala, né? Ou seja, vender em grande quantidade, mas sim para demonstrar a capacidade dessa nova tecnologia na época. Por exemplo, em 1950, um dos primeiros jogos, ele conectava lâmpadas coloridas, e era uma forma de desafiar o limite do que era possível com a programação naquela época. Em 1958, um físico chamado William, ele trabalhou inclusive em projetos de bomba atômica, radares de aviões daquela época, criou um videogame chamado Dance for Two. E olha que interessante, pessoal, ele criou o primeiro jogo considerado o primeiro game moderno para aquela época, né? Embora tenha sido apenas exibido durante 3 dias só no console, só naquele videogame, ele abriu portas para novos experimentos. O primeiro videogame a ser amplamente instalado foi o Space War, né? Desenvolvido em 61 e jogado em microcomputadores, gente. Microcomputadores, que de micro não tinha nada. Por quê? Pesavam 730 quilos. 730 quilos. Esses jogos não teve só a ideia de divertir pessoas, mas também incentivou outros programadores a aprimorar aquela versão do Space War, para que se desenvolva novas tecnologias na época. Na década de 60 e na década de 70, muitos outros jogos foram desenvolvidos, incluindo os primeiros títulos de estratégia de corrida, além de jogos que eram muito baseados em texto. Em 1972, 2 grandes eventos revolucionários transformou o setor de videogame, surgindo inicialmente os jogos arcade, né, e que eram operados por moedas e fichas naquela época e exigiam a habilidade dos jogadores. E a Megavox lançou o primeiro console doméstico, o Odyssey, que introduziu o conceito de controle com luzes, e era na verdade uma pistola que era gigantesca, né? Parecia uma pistola de verdade, assim. Em 1977, a indústria do lançamento do Color TV Game da Nintendo, que foi um grande sucesso no Japão, e a Atari nos Estados Unidos lançando o Atari 2600, que estabeleceu um novo modelo que seria seguido nas próximas décadas, né? A Atari 2600, que utilizava microprocessadores e jogos em cartucho, permitiu que há uma maior variedade de títulos e participação de terceiras para desenvolvimento de novos jogos. O seu jogo mais famoso, Pac-Man, se tornou um ícone cultural, inclusive, né? Para você ter uma ideia, os videogames na época custaram o dobro. Se você comprar um videogame hoje, um PlayStation 5, um Xbox, ele naquela época custaria o dobro que você paga hoje. Durante a década de 80,
o mercado de console cresceu, mas também enfrentou dificuldades, culminando no famoso crash em 83 nos Estados Unidos, que afetou também o mercado japonês. A crise foi causada pela saturação do mercado e pela falta de inovação, além do crescimento dos microcomputadores naquela época. Jogo clássico como Elite foi um dos primeiros jogos no mundo aberto, né, o mundo online, começaram a emergir, e as primeiras experiências desse mundo online começou a aparecer naquela época, com a geração dos consoles de 8 bits. A indústria se reinventou e ofereceu uma maior variedade de jogos e acessibilidade para novas fases desse mercado. Inclusive, nessa época, começou a ser mais acessível tanto para a Europa como a América Latina. A geração seguinte, a geração do 16 bits, também foi marcada pela intensa rivalidade entre Nintendo e Sega. Cada um com seu console, seus mascotes, como Mario e Sonic, né, gente? Quem não lembra? E a disputa dos dois limitou não apenas a questão dos consoles, mas também estendeu o mercado de jogos para computador, e onde os desenvolvedores começou a ganhar muito destaque nessa época. A revolução dos videogames continuou e a Sony lançou em 1995 o PlayStation, que a gente já está falando aqui na quinta geração de consoles, que não apenas priorizou o uso do CD ao invés dos cartuchos, mas também trouxe naquela época gráficos já em 3D, e era uma nova experiência para os jogadores, né? Principalmente a experiência de jogar em primeira pessoa, o que fez com que a redução de custo, tanto na distribuição como na criação, fizesse com que se polarizasse ao mundo todo os jogos. Na década de 90 ainda, nós podemos falar que foi marcado o crescimento de jogos online, né, que começava a se tornar uma parte importante da experiência dos jogos naquela época. Já nos anos 2000, a exploração dos jogos online se intensificou com amplo acesso à internet. A internet estava se difundindo naquela época, né? Permitiu então que novos atores, né, novas empresas multinacionais entrassem nesse mercado. Uma delas foi a Microsoft. E também, nessa mesma época, os jogos pelo celular, os jogos mobile, começaram a se massificar, onde muitas pessoas já conheciam e jogavam pelo celular. Além disso, na mesma época, ali, por volta dos anos 2000, iniciou um movimento no nicho, o chamado eSport. O que é o eSport, gente? São competições de profissionais que jogam algum tipo de jogo online, né? Então, nessa época, começou a difundir esse mercado. Hoje, os jogos não são mais meras distrações, né? Mas é um universo complexo que estabelece narrativas ricas, com diálogos envolventes, trilhas sonoras impressionantes. Essa transformação impacta muito na vida de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Você provavelmente já fez amizades, discussões sobre jogos aí na sua cidade, no país, enfim, em todo lugar do mundo, né? E talvez até fez amizades em jogos com outras pessoas em outros lugares do mundo. O mercado, né, que vive o game, ele criou um espaço muito lúdico, com regras e consequências muitas vezes, não é verdade? Mas quem imaginava que aquele primeiro videogame lá atrás ia fazer esse mercado bilionário que existe hoje? É importante lembrar também que esse vídeo, gente, é apenas um recorte de uma longa história, né? E se a gente aqui esqueceu, não mencionou o seu jogo, ou não falou de algum videogame, enfim, é porque a história é muito longa e a gente tenta resumir num vídeo curto para vocês que gostam e são amantes de videogame assim como nós. Então peço para vocês que, é claro, não esqueçam de curtir, compartilhar se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e divulgue bastante o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.